tem aqui é importante, né? Não tem nada na Bíblia que não seja importante. Esse dia alguém falou para mim assim: a minha Bíblia, meu filhinho rasgou uma página, escolher, rasgou uma página, logo o salmo mais importante que tem. Eu fiquei, cara, não existe um salmo mais importante que outro. Logo no Salmo 91, mais importante, o Salmo 91 não é o mais importante da Bíblia. Ele é tão importante quanto todos os demais. Até aquele salmo que só tem o mínimo de versículo, se eu não me engano é o 117, acho que é bem pequenininho, mas ele é tão importante quanto. Até porque se a gente fosse falar com importância, o que tem mais, qual é o salmo que tem mais ensinamento? O 119 é o que tem mais versículo, né? É o maior, então ele tem mais ensinamento. Mas não existe na palavra de Deus uma mais importante que outra. Todas têm a mesma importância, porque toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar e para nos instruir. Então não existe nada mais importante. Mas vamos aqui, 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Deixa eu ver, é isso mesmo que eu quero? Eu peguei aqui na parte. Espera aí, deixa eu ver, deu uma perdidazinha aqui. Deixa eu pegar minhas anotações. Acho que a informação não está correta. Com certeza não está correto. Capítulo 4. Capítulo 4, gente. Não quer chegar onde eu quero. Está lá no 6, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Só volta um pouco. Que ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Está falando da pregação do evangelho, né? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus e o evangelho é a glória de Cristo. Então a palavra de Deus, o evangelho é a glória de Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos, somos vossos servos. Aqui está falando da condição de pregadores, de apóstolos, e ele falando para a igreja: nós somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, Jesus? O que me chama a atenção, Paulo aqui, ele está falando do seu ministério, do ministério deles como apóstolos, das situações que eles enfrentaram por causa do evangelho, perseguições, tribulação, momentos de perplexidade, tudo isso eles enfrentaram, mas nada disso
Nada disso os dominava, os envolvia a tal ponto de deixarem eles desanimar da caminhada, desistirem, a angústia de dominar, eles não deixavam. Mas por que esses homens foram tão perseguidos? Porque esses homens enfrentaram tantas tribulações e nunca retrocederam, nunca voltaram atrás. Porque, irmãos, se a gente lê a história da igreja, do início da igreja, eu estou falando dos apóstolos, as perseguições que eles enfrentaram, vamos pegar Paulo, por exemplo, quando ele se converte, sendo perseguido, muitas das vezes humilhados, preso, tomando surra no meio da praça. Você já pensou isso? Alguém te pegar lá no meio da praça de Machado, te amarrar lá naquele coreto que tem ali, e reunir uma turma e te dar uma surra, ficar todo mundo rindo de você, o quanto isso... Eu não estou pensando nem, não é na dor física, que já é muito ruim. É o emocional da pessoa como não poderia ficar. Como não ficaria o emocional da pessoa? Saber que você foi envergonhado diante de uma multidão. Você foi tratado como um lixo. Você apanhando e as pessoas dando risada, zombando. Você já imaginou isso? Eles passaram por tudo isso. E tinham como eles não passar mais por isso? Tinha. Era só parar de pregar o Evangelho. Uma vez os apóstolos foram presos, Pedro e João, e prenderam eles a noite inteira. Aí o anjo de Deus foi lá, soltou eles no meio da noite, mandou eles ir para o templo pregar. As autoridades mandaram de novo, a polícia de novo. Aí trouxeram eles novamente, levaram eles em oculto, deram uma surra neles e disseram: agora vocês vão fazer o seguinte, nós vamos soltar vocês, só não fala mais desse Jesus. Vocês podem até servir, mas não fala mais dele. Que até tem aquela frase de Pedro que ele diz assim: importa é obedecer a Deus, não a homens. Mas entenda bem, os discípulos, os apóstolos de Cristo, os discípulos, eles poderiam viver uma vida aparentemente cristã sem apanhar, sem perseguição nenhuma. Era só parar de fazer a obra. Era só ficar confessando escondido dentro de casa, como muitos cristãos estão vivendo hoje, não se envolvem com nada. Alguns até para não perder amizades. Então eles poderiam fazer isso, mas não, eles foram em frente, pregando o Evangelho. Graças a Deus nós estamos aqui hoje pelo trabalho deles, porque tudo que está escrito aqui, está escrito que eles fizeram. Por isso, quando Jesus estava orando pelos apóstolos, ele disse assim: Pai, eu não oro só por estes, mas pelos que hão de crer pela sua palavra. Quer dizer, hoje nós estamos aqui, nós cremos no Evangelho através de quê? Do que os discípulos espalharam, porque eles foram espalhando o Evangelho, espalhando, foi passando, e até hoje continua essa pregação, e vieram, lógico, os pregadores atuais também. Então veja bem, eles passaram por tudo isso. A pergunta é: eles poderiam evitar essas tribulações, as lutas que eles enfrentaram? Poderiam. Era só retroceder, era só parar de pregar o Evangelho, que eles iam viver a vida deles comum. Ninguém iria perseguir eles, ninguém iria perseguir Pedro se ele voltasse a ser pescador, ninguém iria perseguir Paulo se ele voltasse a ser o que ele era antes, ninguém iria perseguir. Mas eles continuaram firmes. Sabe por que eles continuaram firmes? Porque ele disse, no versículo 6, ele diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Deus, o próprio Deus, ele resplandeceu. Resplandeceu quer dizer, ele iluminou. Iluminou o quê? O entendimento, o coração daqueles homens, que fez com que eles, através de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, através da vida de Jesus, através dos feitos de Jesus, eles compreendessem a grandeza do Evangelho e o que Deus tinha preparado para eles, se eles andassem naquela obediência. E o que Deus tem preparado, o que era que impulsionava aqueles homens? Eles não estavam fazendo aquilo para conquistar um grande império, formar uma grande igreja, ter uma grande denominação, não, porque nem isso tinha direito, não. Era vida eterna, era salvação. Talvez hoje, nos dias atuais, as pessoas até buscam o Evangelho, buscando outras coisas, pela liberdade que tem. Mas eles não. Eles sabiam que poderia ser preso, poderia ser, como muitos foram presos, muitos perderam tudo que tinham, perseguidos, mas eles não desanimavam. Sabe por quê? Porque dentro dele Deus tinha resplandecido, Deus tinha se revelado através dos ensinamentos de Cristo. E é isso que nós precisamos dentro de nós, que a palavra de Deus venha resplandecer dentro de nós, venha nos fazer compreender e entender o que Deus tem preparado para nós na eternidade, para que nós venhamos continuar firmes e não venhamos com as lutas da vida, ou com as dificuldades, ou às vezes com ameaça, com desprezo, não venhamos desanimar, porque nós somos cristãos, mas nós somos humanos como qualquer ser humano, e o ser humano, ele tem sentimentos que leva ele a determinadas reações dependendo das circunstâncias. Porque Paulo no versículo 9, no versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é que a tribulação traz no ser humano? Você olha as pessoas quando tudo está bem, elas estão em festa, estão pulando, estão se divertindo, estão alegres, mas de repente começa a acontecer alguma coisa ruim, uma tribulação. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema na família, alguma coisa que vem para atribular. E na tribulação, o coração do ser humano se enche de quê? Angústia, é tomado pela angústia. E a angústia é complicado, porque a angústia leva a pessoa a olhar de um lado, de outro, e só ver coisa ruim. Ela não consegue enxergar. A pessoa, quando está angustiada, quando a angústia domina o coração de uma pessoa, por isso que a Bíblia diz que o coração do atribulado, angustiado, na mente dele, todos os dias são maus. Uma pessoa que está dominada pela angústia, para ela todo dia é mal. Ela não confia em ninguém, ela não vê saída, ela não vê nada de bom. E a tribulação faz isso conosco, ela nos leva à angústia. E a angústia leva a gente a quê? A ficar, às vezes, desistir, ou não enxergar saída. Então por isso que Paulo diz: nós somos atribulados, mas não angustiados. Em outras palavras, a fé que eles tinham, ou a revelação que eles tinham de Deus no seu coração, enquanto eles estavam iluminados por Deus, do conhecimento de Deus, fazia que com que a tribulação chegasse. Que a tribulação, quem causa a tribulação era o mundo pecador que os perseguia, atribulava eles. Mas dentro de toda aquela tribulação, eles não eram dominados pela angústia. E você vê isso em Paulo e Silas. Quando ele chega numa cidade, eles são presos, levam uma surra no meio da rua, são punidos,
e depois são jogados em uma prisão escura, onde prende os pés deles, para que eles não possam nem buscar uma posição melhor para passar a noite. Tinham que ficar numa posição única. Mas à meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus, orando e cantando louvores a Deus. Irmãos, quantos cristãos, ou talvez nós mesmos, por menos, às vezes estamos reclamando. Aqueles homens tinham se disposto, meio de uma multidão, humilhados, surrados, e estavam jogados numa prisão, não sabia nem o que ia acontecer com eles, sairia dali vivo. Mas à meia-noite eles estavam cantando louvores, orando a Deus. E a Bíblia diz que orar até dá para entender, e se você está angustiado, ore. Mas a Bíblia diz que se está alegre, cante louvores. Cantar louvor é para quem está alegre. E estava cantando louvores, e eles não tinham nada de estar alegre. Mas por quê? Porque eles estavam naquela tribulação, está preso, de não saber se iriam sair vivos dali, mas eles não deixaram que a angústia tomasse conta do seu coração. E por que eles não deixaram que a angústia tomasse conta do seu coração? Porque aquela iluminação, quer dizer, aquele entendimento que eles tinham do que Deus tinha para eles, do quanto Deus estava com eles, fazia com que eles não ficassem angustiados, mesmo diante de uma tribulação, porque eles sabiam que haveria recompensa de Deus, porque Jesus disse que quando nós passarmos por determinadas situações, por causa do Evangelho, devemos nos alegrar que Deus vai recompensar, por causa do Evangelho, né? Quando estiver fazendo coisa errada, vai passar e vai sofrer o dano. Então, angustiados, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A perplexidade leva você a desanimar, porque o que é estar perplexo? É estar indeciso, hesitante. Hesitante. É estar indeciso. Sabe aquele momento na vida que você chega e diz assim: eu não sei o que fazer. Você se vê diante de uma situação que você diz assim: pô, eu deveria fazer isso para resolver. Mas você hesita porque você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se vai resolver. Aí você fica indeciso, você está perplexo. Aí se toma conta de você, o que é que acontece? Você vai desanimar. Ah, não tem o que fazer não. Ah, nem vou lutar mais. Porque você não sabe o que fazer. A situação é tão crítica, tão esquisita, tão sem solução, que você começa a imaginar: eu faço isso, mas aí você hesita, acho que não vai dar certo. Fica indeciso. Não, mas espera aí, se eu fizer por aqui, e acho que também não vai dar certo. Aí chega uma hora que você faz o quê? Ah, desistiu. E desistiu, aí acabou. Porque enquanto você tem força para lutar, para procurar sair, fazer alguma coisa, ainda tem esperança. Mas quando você para, quando você desiste, desanima e diz: não, desanimei, deixa a vida me levar, aí é complicado, que a vida nunca te leva a uma saída, nunca te leva ao melhor. E quantas pessoas, diante de situações difíceis, impossíveis, estão assim, perplexas. Só que pessoas sem Deus, vem a perplexidade, ela para na vida. Ela não luta mais por nada, ela não procura mudar,
Ela não procura continuar. Alguns até da igreja. Foi tanta luta que a pessoa começou a ficar hesitante, indeciso. O que é que eu vou fazer? Acabou desistindo até de servir a Deus. Na indecisão, desanimou. Às vezes até de ministério mesmo. Tem gente que jogou o ministério fora, porque chegou numa hora que a luta estava tão grande que a pessoa hesitou. Que a pessoa, toda essa briga com essa palavra, né, que tem uma bem parecida contra a definição, quando eu erro, mas vamos, indeciso, ficou indeciso, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, aí desanimou, parou, meu irmão, aí não vai a lugar nenhum mesmo. Então Paulo diz assim, olha, perplexos, mas não desanimados, não deixamos o desânimo tomar conta do nosso coração, não deixamos o desânimo nos dominar, mas o que faz diante de uma situação desanimadora, você não desanimar, mesmo quando você não sabe o que fazer, quando você está indeciso, o que eu devo fazer, o que faz? O que Deus te revelou no coração, pela palavra, o que você compreendeu do Evangelho. Não, Deus vai compensar, porque a palavra de Deus deixa bem claro que nenhuma obra do Senhor ela ficará sem recompensa. Ela diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, em servir a Deus, buscar a Deus, que vai haver recompensa. Então, se nós temos esse esclarecimento, essa fé viva dentro do nosso coração, mesmo quando nós não sabemos o que fazer, nós vamos continuar firme com Deus, vamos continuar firme caminhando. Deus, eu não sei o que decisão tomar, não sei como vou fazer para mudar, mas eu sei que o Senhor vai me recompensar, o Senhor vai me ajudar. Então eu vou fazer o que dá para mim fazer e vou ficar firme crendo que o Senhor vai me dar a direção. Por quê? Porque tinha a iluminação de Deus, é por isso que eles não desistiam. Você imagina, por exemplo, Paulo chegou lá em Atenas e ele viu a idolatria dominando aquele povo, e ele foi pregar para aquele povo, e logo uma multidão se juntou para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas quando ele começou a falar da morte e ressurreição de Cristo, todos foram embora. Ficou ali algumas, bem poucas pessoas, acho umas 3 ou 4. Alguns é de você dizer assim, desanimar, dizer, meu Deus, vou parar. Está pregando para quê? Quando fala em Jesus, ninguém quer saber. É verdade. Eu tenho um canalzinho aqui, até coloco esses vídeos, aqui no YouTube. Está velho já. Tem não sei quantos vídeos aqui que eu coloco de pregação. Aí outro dia eu olhei e estava com 40 inscritos. Eu falei assim, ninguém está acompanhando esse canal. Eu vou parar. Eu estou perdendo meu tempo colocando vídeo nisso aí. Ninguém está nem dando atenção a isso aí mesmo. Eu vou parar com isso. Mas depois eu parei e pensei, não vou parar não. Porque eu estou colocando a pregação da palavra de Deus. Mesmo que seja uma pessoa que entre nele ali e preste atenção, que a palavra pode ajudar aquela pessoa, já é muito importante. Não importa, aliás, que eu não estou para ganhar dinheiro no YouTube, nem ganhar nome, nem ter multidão. Estou colocando a palavra, peguei aqui para vocês, coloco lá. Aí deixei. Continua pequeno. Acho que agora aumentou mais, tem 176, acho que isso, para se não me engano, inscritos. Eu vejo pessoas que estão fazendo umas bobagens no YouTube lá com um montão de gente acompanhando, mas tudo bem, deixa pra lá. Está falando a linguagem do mundo, um abraço. Eu também estou buscando sucesso e reconhecimento em rede social. Estou colocando porque estou pregando aqui, do jeito que está aqui, estou gravando, coloco lá. Até não tem nenhuma edição, não tem nada, só coloco mesmo. Para se alguém encontrar e ouvir, de repente ajuda alguém naquela palavra. Então é isso, mas o que eu quero dizer, às vezes a gente começa a olhar as circunstâncias e depois você diz, mas eu poderia fazer algo para melhorar? Tem alguma coisa para melhorar? Não sei o que fazer. Aí vem a perplexidade, aí onde a pessoa começa a desanimar. Não podemos desanimar.
Na nossa caminhada com Deus, nós temos que, mesmo que chegue uma hora, de repente você pode estar num momento que você não sabe o que vai fazer, como fazer, mas continue servindo a Deus. Só que você só vai continuar se você estiver com essa revelação de Deus dentro de você, com essa iluminação pelo próprio Deus. É Deus que te faz ficar de pé. Como? Te dando o entendimento, a compreensão, te fazendo compreender. Se você não tiver, porque muitas pessoas já desistiram de estar na igreja? Porque de repente elas não viram o que elas esperavam ver, o resultado. E como elas também não estavam crendo em nada, não estavam com aquela revelação de Deus firme dentro dela, que é a palavra, elas disseram: estou perdendo meu tempo, que não acontece nada. Foram embora, desistiram. Só que nisso ela desistiu de quê? Ela desistiu da salvação. Que a salvação nossa, a gente cuida dela dia após dia, cuidando da nossa caminhada na palavra de Deus, porque a nossa tendência natural é para o pecado, e nós temos que estar nos cuidando todos os dias, nos alimentando da palavra, nos vigiando pela palavra, para que nós não venhamos andar em pecado, venhamos andar na vontade de Deus. Então, para isso nós precisamos: Deus, eu quero que o Senhor me abra esse entendimento. Por quê? Porque se eu não tiver o entendimento da importância do Evangelho, de eu andar no Evangelho, se Deus não conseguiu fazer isso dentro de mim, eu não vou andar não, irmão, porque o mundo tem muita coisa empolgante que vai me prender, que vai me puxar para lá. O mundo tem muitas coisas para atrair, o mundo tem muitas coisas agradáveis, só que não são boas. Não, são até boas para cá, mas não são boas diante de Deus. Aí eu vou deixar o Evangelho, vou deixar de lado, e não vou dar importância. E principalmente na hora das lutas, quando eu ver que eu não tenho o que fazer, eu vou desanimar. Quantas pessoas começou me orando, buscando pela família, desanimou, não ora mais, não acredita mais que vindo num culto da família, orar pela família, Deus pode salvar aquele que está perdido. Desistiu. Por quê? Está faltando nele aquela revelação da palavra de Deus. A pessoa entendeu: espera aí, a minha busca em Deus não é em vão, vou buscar pela minha família até ver eles servindo a Deus, até ver eles salvos. Mas não, a pessoa já não tem essa revelação, ela não tem essa luz dentro dela, que essa compreensão do que a sua busca em Deus pode fazer na sua casa, na sua família, o que a importância, o valor da intercessão por alguém. Você veja bem, por exemplo, houve momentos que o povo de Israel desobedeceram a Deus quando estava naquela caminhada no deserto. Teve momentos que Deus disse: eu vou destruir esse povo, e se não tivesse um Moisés intercedendo, aquele povo seria destruído. Mas tinha um intercessor, e aquele intercessor impediu aquilo, para aquele povo chegar na terra prometida. Chegou um momento que Deus disse: esse povo só peca, só erra. Quer saber, Moisés? Vou acabar com todos eles, e de ti eu vou levantar um outro povo para entrar na terra prometida. Aquele povo não ia entrar. Aí Moisés disse: não, Deus, faça isso não. O Senhor tirou esse povo, usou até as palavras bem sábias diante de Deus: é o teu povo, o Senhor tirou. Se o Senhor fizer isso, as outras nações vão dizer que o Senhor não pode colocar eles na terra prometida, e por isso acabou com a vida deles no deserto. Aí Deus ouviu a oração de Moisés e perdoou o povo. Moisés disse: perdoa. Você já imaginou? Pessoas, às vezes nós amamos, mas está vivendo uma vida toda errada, fazendo coisas erradas. O quanto é importante nossa intercessão, nossa oração por eles, se nós estivermos verdadeiramente confiando e crendo e entendendo. Tem uma palavra que eu creio que a maioria de vocês conhece, fala sobre oração. Diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Alguém conhece essa palavra? Você crê nessa palavra?
Responda para você mesmo. Porque se você crê, quando você for orar, você tem que orar sabendo: eu tenho andado com Deus, fui justificado por Jesus, então minha oração tem poder. Imagina, tem pessoas, cristãos, quantas vezes você encontra um cristão na rua, aí você fala assim: irmão, nunca mais foi na igreja, está sumido. Aí a pessoa diz assim, aí a pessoa já abre a boca e já começa, aí começa a contar um montão de problemas. Se ela tivesse crendo que ela viesse e orasse, você acha que ela não viria? Aquele mesmo que diz: não, estou indo na igreja porque olha, é tanto problema, é isso, é aquilo outro. Quando ela está doente, ela crê que o médico pode curar, ela corre no médico, porque ela crê que o médico pode curar. Verdade ou não é? Que você vê que tem gente que está velho demais para vir na igreja, está doente demais para vir na igreja, está morando longe demais para vir na igreja, mas para ir no médico não está não. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. A gente tem que cuidar da saúde. Então, porque crê que o médico pode curar, mas não crê que Deus pode responder sua oração, não crê que Deus pode lhe ouvir e lhe abençoar. Porque se ela cresce como ela crê no médico, ela não perdia um culto de família, não perdia um culto de cura e libertação, não perdia um culto como esse. É sério, irmão. Mas sabe o que é isso? A falta da luz de Deus está dentro, resplandecendo dentro da pessoa. O que é a luz aqui? A luz é aquela revelação, aquele entendimento do que é o poder do Evangelho na nossa vida. E nós precisamos abrir o nosso coração para nós termos isso dentro de nós, porque aí nós vamos enfrentar lutas que o mundo nos proporciona, essas lutas, tribulação, mas não vamos nos deixar a angústia tomar conta. Tem momentos que vamos estar indecisos, perplexos, sem saber que direção tomar, mas não vamos desanimar, não vamos deixar o desânimo tomar conta. Perseguidos, mas não desamparados. Pode me perseguir, mas eu não estou desamparado, eu tenho Deus. Por isso que eles enfrentavam perseguição, porque eles sabiam: não, estão nos perseguindo, parece que todos estão contra nós, mas não estamos desamparados, não, temos Deus. Esperança em Deus. A luz de Deus quer dizer a revelação de Deus dentro deles, do entendimento, o entendimento que eles tinham do Evangelho, fazia com que eles entendessem. Irmãos, presta atenção, isso é sério. Quando nós estamos numa luta muito grande e nós não vemos ninguém do nosso lado para nos ajudar, a primeira coisa que vem ao nosso coração é que estamos desamparados. Quantas pessoas não estão dizendo: eu estou numa luta tremenda, estou desamparado, não aparece ninguém para estender a mão. Não é verdade? E de repente até nós mesmos já nos sentimos assim: eu estou sozinho nessa luta, tem ninguém para me ajudar, estou desamparado, tem um amparo. Isso quer dizer que está faltando a luz de Deus dentro de nós, que a luz de Deus é o entendimento, a compreensão do que Cristo fez. Era isso que estava naqueles discípulos, que não desistiam. Eles eram perseguidos, parecia que todo mundo, toda a cidade estava contra eles, mas entendia: não estamos desamparados, porque Deus está conosco. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós temos que entender isso, nós temos que ter essa revelação dentro de nós, porque se nós não tivermos essa revelação, deixa eu só terminar aqui: abatidos, mas não destruídos. O cristão pode estar abatido, se abater? Pode. A luta às vezes vem para nos abater, só que a gente diz: não, estou abatido, nossa, aconteceu uma coisa, me abateu, mas eu não estou destruído não, porque a minha vida está guardada em Deus, pela palavra dele, eu creio nisso. Não estou destruído, essa situação não me destruiu não, me abateu, até na hora que até assim espantado, mas não estou destruído.
Isso é tudo, isso é a diferença de quem tem essa compreensão, o Evangelho vivo dentro dele. E quem não tem é dominado por isso, irmão, porque quem não tem está sem a luz do Evangelho, que diz assim, versículo 4 ali, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazer parte desse grupo, que é o grupo que o Evangelho é pregado e ele nunca entende, nunca resplandece o Evangelho no coração, a pessoa nunca consegue crer, porque o diabo, o Deus desse século é o diabo cegou o entendimento da pessoa por causa da incredulidade, faz com que ela não entenda a grandeza do Evangelho. Meu irmão, nós temos que estar cheio dessa grandeza, da revelação dessa grandeza. O que é o Evangelho? Vamos encerrar com o que é o Evangelho? Romanos capítulo 2. 2 ou 1? Não sei, a gente chega lá. A gente chega lá. E você que vai acompanhar esse vídeo no canal, você que chegou até agora, você pode dar um like, nos ajudar no canal. Se não é inscrito, se inscreva e compartilha com os amigos. Romanos capítulo 1, versículo 16. O que é o Evangelho? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Se você tem esse entendimento do Evangelho, ele é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo mundo? Não. De todo aquele que nele crê, quer dizer, que crê no Evangelho. Se não crê, já era, meu irmão, está perdido. E o diabo cegou um bocado de gente, que por mais que pregue, por isso que você vê pessoas às vezes falando mal do Evangelho, pessoas perseguindo o Evangelho. Pessoas, não estou perseguindo o Evangelho, não, eu estou perseguindo os pastores, estou perseguindo a igreja, eu estou perseguindo os pregadores. Está perseguindo o Evangelho, porque os pastores estão pregando o Evangelho. Você está colocando impedimento para que não pregue. Mas o diabo cegou essas pessoas. E se não crer no Evangelho, o poder de Deus não vai poder salvar aquela pessoa, porque o Evangelho é o próprio poder para a salvação daquele que nele crê. Se não crê, está perdido. Religião não vai salvar ninguém. Só o Evangelho é o poder que pode salvar o homem. Salvar de quê? Daquilo que Jesus veio nos salvar, dos nossos pecados. Porque é os nossos pecados, não é Deus que vai nos jogar no inferno, é os nossos pecados que nos jogam no inferno. São os nossos pecados que nos colocam em situações difíceis. Eu já vi muita gente em situação difícil por causa do seu pecado. Não foi nada não, foi o pecado da pessoa. Por exemplo, eu passei num estado, não foi aqui em Minas, numa igreja. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim: pastor, estou precisando voltar para a igreja. Eu estava na igreja, tudo bem, minha esposa é da igreja, eu tinha um casamento perfeito. Aí eu comecei, minha vida profissional estava bem, tinha minha oficina. Aí eu comecei a deixar a igreja de lado, comecei a dar atenção a uma pessoa fora do meu casamento, me envolvi com essa pessoa, traí minha esposa, perdi meu casamento, perdi minha oficina. E ele disse: eu fui morar na rua e não estou jogado na rua hoje. Ele disse: cheguei à falência, porque a minha sogra olhou para mim, se compadeceu e disse assim: olha, chegou para ele e disse: olha, eu tenho um quarto lá nos fundos do meu quintal, da minha casa, está vazio, você não presta, você fez o que fez com minha filha, mas eu não vou te deixar assim, você vai morar naquele quarto, só que no dia que você tentar se ler com gracinha para minha filha de novo, eu te jogo fora.
porque você não merece Ele. E ele disse: olha, pastor, estou lá morando em favor da minha sogra, estou voltando a trabalhar e eu quero muito restaurar meu casamento, mas existem muitas impossibilidades pelo que eu aprontei. O que foi que fez isso? Causar tudo isso na vida desse homem que está certo em mim? O pecado. Então Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. O Evangelho nos salva dos nossos pecados. Sem Ele, a pessoa está perdida. O mundo pode te aplaudir, o mundo pode te adorar, mas sem o Evangelho você está perdido. Então, vamos deixar que essa luz brilhe forte dentro de nós, que é a compreensão do que é o Evangelho. Amém, Jesus? Bom, essa é a mensagem de hoje.